Você nasce, cresce e precisa aprender a viver. Marcela Soares, mentora de mulheres, passou por um grande impacto após o falecimento da mãe no período da pandemia. Como ela ressignificou sua história a partir dessa fase de sua vida é o que você vai ver no programa Você é um Bom Motivo para Viver a partir de agora. Seja bem-vindo mais uma vez, bem-vinda ao programa Você é um Bom Motivo para Viver. É uma alegria, uma honra te receber aqui. Eu espero que ao longo de todo o programa você seja cheia de esperança. Eu já estou aqui com meus amigos e parceiros do programa, doutor Lucas Farnese e Guilherme Fenelon, terapeuta ocupacional, amigos queridos deste programa. Mais uma vez é uma honra receber vocês aqui. Obrigado, Thalita. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo convite, Thalita. Com um tema tão importante que é a gente se reinventar. Às vezes a gente acha assim, nossa, eu vivi assim, vou ser sempre assim, Gabriela, aquela síndrome, né, de Gabriela. E a Marcela Soares é um bom motivo para viver e mostra pra gente que não precisa ser assim. Vamos conhecer um pouquinho da história dela? Eu acredito que a minha história mais impactante foi aprender a viver, assim. Eu morava com a minha mãe e a maioria das vezes a minha mãe fazia grandes escolhas para mim. Então, tipo, minha mãe era uma mãe muito protetora. Então, tipo, se eu tava num trabalho e não tava satisfeita, ela falava, sai que eu, resolvo todas as coisas. E aí minha mãe fica doente, com câncer, e isso foi no início da pandemia. E quando começou a pandemia, tudo desmoronou. Não tinha minha mãe, eu não tinha mais, o namorado, e me peguei morando sozinha, tendo que resolver todos os problemas em questão de ser adultas, que eu não fui ensinada a resolver, e com uma filha com depressão. Minha filha, na época, tinha 17 anos, e pedia para morrer todos os dias. E eu com uma dor muito profunda também, que na época, além da pandemia, da minha família não poder me dar apoio em questão da morte da minha mãe mesmo, porque minha mãe morreu na terça e na quarta decretou lockdown. Então, tipo, foi o último velório e não teve mais. Então, tipo, eu tive que lidar com tudo isso. Então, isso para mim foi muito marcante, porque eu não poderia desmoronar, porque senão minha filha desmoronava. Então, eu tinha que ser forte e ensinar ela a viver também. Então, eram duas pessoas, uma ensinando a outra como viver. E nessa pandemia também, eu estava com chama cisto pilomidal, que é uma glândula que fica nas costas, que ela precisava ser operada. E era uma operação, tipo, horrorosa, de tirar, não tinha ponto, tinha que ficar aberto. E também, na mesma época, coincidentemente, apareceu um caroço no meu útero. E minha mãe faleceu com câncer no útero. Pensei, vou morrer, acabou, não tem jeito mais, só que foi marcante também, porque Deus teve uma intimidade muito grande comigo, que foi só eu e Ele. Então eu falava com a minha filha assim, Letícia, eu vou entrar para dentro do quarto, se eu gritar, urrar, chorar, é eu e Deus. E ali a gente começou a construir uma intimidade muito bonita que Ele não deixava, eu desmoronar. E assim eu fui conseguindo conduzir e sair mesmo dessa situação. É lindo a gente ser inspirado por essas histórias, como a da Marcela, de realmente, olha, é uma conversa entre mim e Deus e vamos juntos. E entender que essas conversas são necessárias, que elas são importantes nos nossos processos, né? Sim, muitas vezes os nossos processos são para nos aproximar desse tipo de conversa, para aumentar a nossa intimidade, para nos levar para esse lugar de louvor, de clamor, de fé, que às vezes no corre-corre do dia a dia, no meio se a gente vai conquistando, a gente ia começar a se achar bom demais, a gente ia começar a se achar autossuficiente. A gente, como ser humano, a gente tem uma capacidade de auto-engano que é incrível, A gente começa a se enxergar de uma forma diferente. Então, muitas vezes, esses processos, eles são para nos aproximar dessa intimidade com Deus. E mostra pra gente também a possibilidade de olhar para a própria história com uma outra realidade também, porque a Marcela tinha todo um histórico ali, como ela já disse, ainda vai contar um pouco mais pra gente, mas ela
viu que, olha, agora somos nós duas, então vamos para cima, vamos para frente. Isso é importante? Muito bom. Marcelo está contando ali de forma resumida, é claro, é um recorte, né, Thalita? A gente tem aqui pequenos recortes de uma história, de uma narrativa gigante que as pessoas passam, né? Mas quando ela vem contando, ela reconhece uma imaturidade, que ela já vai para uma vida adulta com uma certa imaturidade, uma falta de habilidade para lidar com alguns temas da vida. Ela disse que ela foi um pouco preparada para viver essas coisas todas, e a maioria de nós somos mesmo, a gente aprende com a realidade mesmo, com a nossa vida. E aí, assim, como uma coisa só é pouco, né? Ela foi tendo uma série de eventos, né? Recorrentes um atrás do outro. E num período muito, muito específico, foi aquele período da pandemia, e é legal a gente sempre retornar a esse assunto, porque existe claramente um processo de saúde mental que se agravou muito depois disso, muito mesmo. Tem vários artigos já publicados que apontam esse cenário que a gente está vivendo agora, que é um cenário pós-pandemia, como um ambiente que aconteceu muito dessa nova pandemia de saúde mental. A gente está vivendo verdadeiramente uma epidemia na área de saúde mental. Então, as pessoas carecem de muito cuidado, né? Então, ela está relatando o que ela passou, o que ela viveu dentro de um processo e quais são os recursos que ela utilizou, né? Se vendo sozinha, então, com a própria filha, que não estava bem e que, de repente, falou assim, olha, o que nós vamos fazer agora? Somos nós duas, então eu preciso de alcançar todos os recursos de uma espiritualidade que eu aprendi e vamos fazer essa experiência, né? Então, sou eu e Deus. Eu me tranco dentro daqui do quarto e eu falei assim, minha filha, deixa o mundo cair. Se o mundo cair, estamos nós dois aqui se entendendo. E essa busca de uma espiritualidade saudável, ela sempre é muito bonita. Existe muita beleza nisso. No meio do sofrimento e da dor, existe beleza que surge no meio desse caos. E ao mesmo tempo, aquela coisa da responsabilidade, chamar a responsabilidade. Tipo, eu sou a mãe, não é porque a minha mãe não está aqui mais e eu já vivi algumas coisas com a minha mãe. Não, agora eu sou a mãe e eu vou assumir isso e vamos embora nós duas para frente, né? Ela conta um pouco mais da história dela. Meu pai, ele era um alcoólatra, né? Ele quebrava tudo dentro de casa, né? Então, num certo dia, minha mãe resolveu vir embora. E nesse resolveu vir embora, a gente veio fugida, né? Isso é uma história também que fica bem marcante, assim, porque a rua da cidade, assim, era aqueles paralelepípedo e a única coisa que minha mãe queria levar era uma máquina de frango, porque ela falava, assim, que ela ia reconstruir a vida aqui em Belo Horizonte. Então, isso de madrugada fazia um barulhão. E a gente ia empurrando aquilo para a casa de uma amiga dela para poder reconstruir mesmo na casa da minha avó. Depois dali eu não tive contato nenhum. Porque a gente veio fugida, ele até tentou ligar umas 2 vezes, mas a minha memória é muito de bloquear, né? Agora que algumas coisas vêm trazendo. Ele tentou ligar uma vez, eu lembro que eu passei mal de ouvir a voz dele, porque eu fui descobrir que ele era muito agressivo. Então ele me batia muito, falava que minha mãe estava traindo ele, então eu tinha que contar, eu tinha que vigiar. Então isso foi bloqueado na minha memória. Mas hoje eu consegui trazer, fazendo terapia, e consegui ressignificar essa situação, né, desse passado. O que a gente viveu, né, lá em Piuí foi, tipo, muito grave, né? A gente passou fome, a minha avó, que era a sogra dela, né, por parte de pai, escondia comida. Então, tipo assim, e a minha mãe tinha a tendência muito de conversar comigo por eu ser mais velha, né? Então, dos traumas que eu tive foi essa conversa com a minha mãe antes da gente sair, que eu tinha que confiar nela. Então, foi aí que eu comecei a confiar muito nela. Falei, Marcela, sua mãe errou, mas a gente está indo reconstruir. E eu acredito que é muito nisso, né? A gente fala muito aqui e ouve muito essa expressão ressignificar. O que isso quer dizer dentro de um processo terapêutico? Quando você dá um novo sentido para aquele evento que naquele momento destruiu, desorganizou, deixou sua vida um caos, você traz um primeiro momento, você descreve o que aconteceu, percebe, compreende fatos sobre aquele episódio. Então você tem que lembrar de fatos. Muitas vezes a gente convida as pessoas a conversarem com quem viveu naquele mesmo período, aquele evento com você, para esclarecer os fatos. Depois disso a gente compreende o que isso afetou para a sua vida. E agora o que eu vou fazer com isso? Essa história do ressignificar passa por isso. São etapas de ganho de uma consciência, de uma educação a respeito daquilo, de uma compreensão, mas acima de tudo, e agora? Eu faço o que com isso? Eu preciso dar um novo sentido para isso. Isso não pode mais coordenar a minha vida. Isso não pode ser o sentido da minha existência. Esse é o ressignificar. Então eu junto tudo aquilo que gerou em mim primeiro esse ambiente de desorganização e eu construo algo a partir disso. Dar um novo sentido a esses episódios e eventos que outrora desorganizaram minha vida
para um ambiente de dar conta, de ser possível, de trazer uma nova história, de construir um novo rumo a partir de tudo aquilo que eu vivi enquanto evento. Então, a gente pode lembrar das coisas, colocar essas coisas na mesa, olhar para elas, encará-las e a partir dali fazer algo com isso que não seja ficar remoendo, ressentindo, sentindo de novo aquela dor causada, aquele sofrimento causado. Sim, a gente tem que lembrar, né? A gente tem que lembrar dos eventos negativos da nossa vida para a gente aprender com eles e não repetir os erros. Mas a gente não precisa ficar sofrendo com eles, né? E isso muitas vezes vem com o amadurecimento. A gente começa a olhar para a própria vida, para a história das pessoas, para o que as pessoas fazem. Às vezes as pessoas fazem coisas terríveis, né? Fazem as coisas péssimas. Mas a gente começa a separar ali o pecado do pecador, né? A gente começa a separar, era uma pessoa que estava tentando acertar, mas errou muito, errou feio, sem minimizar o que fez, né? Mas com aquele olhar misericordioso, aquele olhar caridoso, que é o que a gente espera que o nosso Criador tenha para conosco, né? Porque a gente erra muito, a gente erra tentando acertar, a gente pode não cometer os grandes erros que algumas pessoas cometem, mas a gente erra muito, a gente erra todo dia tentando acertar, né? Isso muitas vezes é a situação das pessoas. Isso seria também uma forma de evitar que a gente se torne aquilo que nos feriu, que a gente reproduza um determinado tipo de comportamento, porque quando a gente não encara aquilo, não resolve, não ressignifica, a chance da gente acabar se tornando aquele pai violento que eu tive, aquela mãe isso que eu tive, é grande. Sim, ou se tornando aquilo, ou se tornando o extremo oposto daquilo que muitas vezes é ruim, né? Então, às vezes, você foi negligenciada, você foi deixado de lado e vira uma mãe super protetora, que não deixa o filho ou a filha saírem de casa, que fica protegendo, que não deixa entrar em relacionamento nenhum, né? Então, fica querendo proteger daquilo que ela passou, mas de uma forma ruim, que também prejudica, que também é prejudicial, que também fere a personalidade da pessoa. Então, esse novo olhar para a vida, esse novo olhar para a história, a gente não é livre do nosso passado, mas a gente pode se libertar das consequências dele, né? Das consequências deletérias dele, através disso que a gente chama de ressignificação, né? Às vezes eu posso olhar para o meu passado e enxergar que ele destruiu a minha vida, ou eu posso olhar para esse mesmo passado e olhar que ele me deu o aprendizado e a força para eu me tornar uma pessoa melhor do que eu poderia ser se eu não estivesse com ele, né? O nome desse processo que a gente dá é ressignificação. É claro que se a gente pudesse escolher, e o ideal é que nós tivéssemos mesmo, desde a infância, uma base de segurança, de equilíbrio emocional, de alimentação, que foi o que ela acabou de dizer aqui, que era uma das privações que ela tinha privação emocional, física, né, alimentar, era toda uma realidade. É claro que se a gente for falar assim, nossa, que mar azul, que oceano azul, que coisa boa seria. Mas assim como tem pessoas que tiveram tudo isso e tem hoje uma imaturidade emocional, ou seja, uma coisa não desconsidera totalmente a outra também, né? Não, tem pessoas que têm histórias tranquilas, belas, né, sem muita coisa para contar e totalmente imaturas, totalmente uma vida muito ruim, e outras que tiveram a história muito difícil e maduras, bem de saúde, bem emocionalmente, né? E através dessa ressignificação, quando a gente vai olhar para a história dessas pessoas, para a história desses pais, né, a gente vai ver que talvez eles estejam ali simplesmente levando aquilo, né, simplesmente passando aquilo adiante. Reproduzindo. E que muitas vezes a gente vê que acontece que esses filhos eles vão ser instrumentos, né, para resgatar esses pais, vão ser instrumentos de auxílio desses pais que os privaram, né, desses pais que agrediram, né, entendendo, né, e com esse olhar misericordioso, não tem outro jeito, né, você não tem um argumento para você dar para essa pessoa, ela olhar, entender, né, entender que eu tive uma oportunidade de me tratar, de ressignificar que talvez os meus pais ou as outras pessoas não tiveram, e através desse olhar misericordioso eu me senti um instrumento para ajudar essas pessoas. Vamos ver um pouco mais do olhar da Marcela para a sua própria história. Deus sempre, acho que Ele foi colocando esse desejo dentro de mim de conhecer mais a palavra, de ter essa intimidade muito grande com Ele. Que todas as vezes que eu achava que era uma pessoa que ia me ajudar, eu não tinha essa pessoa, era eu e Ele.
Então, tipo, eu comecei a sentir que eu era realmente uma filha querida, né, por parte dele, porque sempre a gente conversava no secreto. Então, sempre quando eu achava que eu tinha algum problema, ele resolvia, né? Esse cisto no meu útero sumiu devido à oração, esse cisto também nas costas sumiu devido à oração. Tanto que eu tenho esse pedido aberto até hoje, que o médico não acreditou. Ele falou assim, isso não fecha, vou deixar aberto que na hora que aparecer você volta. Mas nunca mais. Então, essa intimidade que ele foi, né, colocando no meu coração e eu fui aceitando e buscando, a gente criou esse relacionamento muito grande, muito bonito, né? Coisa boa, né? É coisa que realmente nós precisamos cultivar na nossa caminhada com Deus, né? No nosso relacionamento com Deus. A gente acha que às vezes é uma coisa muito litúrgica, é um ritual, é uma coisa distante, mas é realmente um relacionamento de pai e de filha. E o que eu acho mais interessante na história da Marcela é que o fato dela não ter tido isso com o pai natural, biológico dela, ela não se privou de ter esse relacionamento com Deus, a partir da espiritualidade dela, a partir da fé dela. E a gente pode desenvolver isso, independente de qual seja ou qual tenha sido o relacionamento com os nossos pais, não é verdade? Pode e deve, né? Quando a gente tem a oportunidade de construir isso de forma saudável, é extraordinário. Você vê quantos elementos que ela traz, né? E depois dela dizer uma série de percalços que ela viveu, assim, meu Deus, que tragédia que estava acontecendo com a vida dela. E depois ela traz essas notícias tão maravilhosas, né? Então, algumas coisas foram, assim, tiveram remissão espontânea, isso é um milagre, né? Que foi ali através dessa intimidade dela, né? E isso aconteceu. Mas talvez a coisa mais importante que ela traz para a gente enquanto uma mensagem é quanto que essa intimidade dela com Deus foi gerando para ela confiança, segurança, intimidade, calor humano, esse benefício de amor ao próximo, a relação dela com a filha, um desdobramento, né, dela buscar aquilo que ela sempre no início colocou, uma vida mais madura, uma vida com muito mais propriedade de viver a própria existência e também multiplicar isso para as pessoas que estão perto da gente. É claro, isso parte sim desse eixo que estrutura a gente, que é ter essa saúde mental atrelada a uma espiritualidade saudável, dessa relação que a gente pode ter com Deus. Amém. Doutor Lucas, eu queria que você falasse um pouquinho só do que ela disse antes, que ela disse assim, que ela tinha algumas memórias bloqueadas e através de um processo terapêutico, ela entendeu o que aquilo ali tinha acontecido e o que isso acarretou. O que acontece que a gente tem esses bloqueios e como desbloquear ou qual a importância de desbloquear o que precisa ser para ressignificar? Muitas vezes como um mecanismo de nos proteger, né? A gente acaba esquecendo, né? Ou ficando adormecida ali determinadas informações que a gente não acessa conscientemente, né? Então a pessoa ali ela não se recorda, não lembra ali de muitos eventos. Só que, né, como a gente já conversou, é muito interessante que a gente consiga se lembrar de uma forma saudável, né? Não para sofrer, não para se martirizar, não para achar que minha vida acabou por causa daquilo. Se a gente olhar para a nossa história, para o nosso passado com satisfação, né? com orgulho, né? Sem culpa, sem querer ter tido outro passado, né? Claro que eu gostaria de viver muito bem, mas olha, esse me fez quem eu sou, né? Eu sou quem eu sou hoje por causa desse passado que eu vivi. Eu não posso desejar ter outro passado e ter outra história, né? A gente não pode perder tempo, perder saúde mental com essas coisas. Então, é muito importante a gente olhar de uma forma madura, que muitas vezes a gente precisa de uma ajuda, de um suporte para a gente conseguir fazer isso, né? É muito bonito me ouvir e é simples de entender isso, mas na hora do dia a dia, né? Na hora que você para olhar para a tua própria vida, às vezes você pode ter uma dificuldade, às vezes pode não ser tão simples assim, e muitas vezes você precisa de ajuda de um profissional. E a saúde mental, ela, assim como a saúde física, espiritual, parece que a gente tem que ter ainda mais intencionalidade, né? A melhoria, a qualidade de vida não vai vir de uma forma natural, espontânea, assim, a menos que seja algo milagroso, como você disse, algo que Deus, que é da parte de Deus fazer, a gente precisa ter esse esforço, a gente precisa ter esse ânimo, né? Às vezes o bloqueio vem a gente acreditar numa meia-verdade. Sim. Às vezes você tem um bloqueio e começa a acreditar, trouxe a vida inteira que meu pai não gostava de mim, que minha mãe não gostava de mim. E cresceu ali com aquela referência toda a partir da leitura que você conseguia fazer com 3 anos, com 4 anos, com 5 anos, com até 6 anos, que foi o tempo que você viveu com seus pais, por exemplo. Sim, a gente tem que elevar o conceito de saúde, né? Na cabeça de muita gente, saúde é a ausência de sintoma.
Então, se eu não estou sentindo nada, eu devo ser saudável, né? Só que saúde é o nosso corpo e a nossa mente no mais alto desempenho. Esse é o conceito de saúde, é isso que a gente tem que buscar. Então não adianta, eu não estou sentindo nada, mas eu não vou ali, eu não converso com determinada pessoa, eu não posso tocar nesse assunto. Eu não estou em alto nível, né? Eu estou ali me restringindo, eu estou evitando determinadas coisas para eu não sentir nada. Isso não é saúde, né? Isso não é saúde do jeito que devia ser. Né? Então, quando nós, como profissionais de saúde, a gente tem que ter o olhar para a saúde, não ficar só tratando doença, mas estimular as pessoas a melhorar, né? A saúde, a gente tem que buscar a saúde, não só quem está mal, quem está doente, mas todos nós temos que buscar estar melhor em corpo, em alma, em espírito, sempre, todo dia, num processo contínuo, sempre, sempre, sempre. E a partir dessa graça de ressignificar a sua própria história, a Marcela deixa uma palavra de esperança para a gente também. Eu acredito muito que, da mesma forma que Deus, né, me resgatou, a gente pode buscar essa presença, né, de Deus trazer esse amor dele pra gente, da gente sentir amada, que por mais que muitas das vezes a vida, né, o que a gente passa, pode nos mostrar o contrário, né, a mãe, o pai, todo mundo te dá as costas, Deus nunca vai te dar. Então é possível sim, né, a gente viver, ressignificar e aprender a viver a partir desse amor que me resgatou. Eu sou um bom motivo para viver. Eu acredito que todo mundo é um bom motivo para viver. Coisa boa de ouvir, né? Eu sou um bom motivo para viver. É muito lindo Maravilhoso. isso. Porque é realmente ressignificar, não desconsiderando a história pregressa, as dores, as situações, mas olhar mais para frente do que para trás. Né? Acho que às vezes a gente usa muito como se fosse um alvo. E o passado, ele pode ser um lugar de referência, sim, para a gente ser melhor, para a gente compreender algumas questões, mas não é o alvo da nossa vida, não é para lá que a gente está indo, né? Sim, até porque na nossa história cristã, né, talvez o evento mais doloroso e a maior tragédia foi o importante para que a coisa mais maravilhosa acontecesse. Exato. Né? Então, às vezes a gente não está entendendo o que está acontecendo, a gente não está entendendo por que a gente está passando por aquilo, né? A gente não queria estar passando por aquilo, né? Mas chega um dia que quando a gente olha para trás, a gente enxerga que valeu a pena, né? Que foi bom, que eu encarei, que aquilo me transformou positivamente, né? Aquilo me forjou. Né? Então, a gente é estimulado a passar por essas provações o tempo todo. A nossa vida inteira é assim. Né? E Deus não é um sádico que fica ali querendo fazer a gente sofrer à toa. Né? A gente tem que enxergar um sentido, a gente tem que enxergar contra o nosso cérebro. Nosso cérebro gosta de prazer, gosta de fugir da dor. Né? É isso que ele gosta, é assim que ele funciona. Então a gente tem que se estimular, né? A gente tem que entender, a gente conscientemente, a gente tem que fugir desse processo automático para que a gente consiga viver, dar sentido para o que a gente está vivendo. E encontrar do outro lado da dor uma virtude. Sim, e você vê que como é bacana a gente ouvi-la e compreender quantas habilidades que ela adquiriu ao longo desse processo de enfrentamento para outras coisas que vão vir, porque vão vir necessariamente. Né? A gente não tem que ficar num ambiente de ilusão que as coisas não vão... Claro que vão acontecer e vão acontecer com a gente só não sabe quando, né? E que proporção que vai ser, mas é inevitável. Viver intensamente significa que a gente vai ter todos os percalços da nossa própria vida. Quanto mais habilidade eu tiver, mais fácil eu consigo sair. E as habilidades, elas vão sendo desenvolvidas à medida que a gente vai passando pelas situações também. Exatamente, perder esse receio de enfrentamento de dor, lidar com o sofrimento, né, lidar com todas essas questões, porque isso é inevitável. Eu não posso viver uma vida com essa expectativa, que essa coisa horizontal, perfeita, e com esse... Não é que a gente tem que não ser otimista, eu preciso ter otimismo e esperança, mas acreditar que sempre eu vou ter percalços e através dele eu vou continuar aprendendo com relação a isso. Quando Jesus nos deixa essa informação, né, que nós podemos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, nós vamos vencer, nós já vencemos com Ele, é realmente passar pelas situações, né, os vales, os picos, em todo o tempo reconhecendo a grandeza dEle, a graça dEle, a possibilidade que temos de crescermos, de melhorarmos, de nos desenvolver, de aprender a viver como ela destacou na fala dela, entender que é essa coisa performática, né, que às vezes a gente acha que está cheio de saúde, mas na verdade é só uma aparência de saúde, por dentro a gente está adoecido, ou a gente está doente, ou num processo de adoecimento,
E isso não garante para a gente essa qualidade de vida, dessa vida abundante que a gente acredita, de corpo, alma e espírito. Não é algo que você possa sentir momentâneo, mas é uma convicção de fé que você pode experimentar em Deus, de que sim, há mais adiante do que aquilo que ficou para trás e de que Ele faz novas todas as coisas e que nele nós podemos viver muito, muito melhor. Afinal de contas, vamos dizer juntos, nós três hoje? Você é um bom motivo para viver. Você é um bom motivo para viver, isso mesmo. Que Deus te abençoe e até o próximo programa, se Deus quiser. Obrigada, doutor Lucas. Obrigada, Guilherme, mais uma vez.